Louvamos nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ficamos muito felizes e agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos juntos, iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Agradecido por Ele nos conceder este dia de vida e também estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Cleonice Silva Malta, de Maceió, Alagoas, parabenizando o filho Kleber Malta, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Kleber. Luciane Paula Adolfa, de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Elias Correia, de São Luís, no Maranhão. Luzinalva Alves, de Feira de Santana, na Bahia. Dilma Reis, de Belém do Pará. Eduardo Villa-Lobos, de Guaíba, Rio Grande do Sul, pedindo orações que amanhã passará por uma nova cirurgia, que tudo transcorra bem e que nada de mal lhe aconteça. Nós iremos orar ao nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando iluminação, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas. Tu conheces cada um, sabes as necessidades, dê vitórias, que não desanimem, que perseverem na fé, especialmente aqueles que nos escrevem pedindo orações. O Eduardo Villa-Lobos, que amanhã passará por cirurgia, que Tu estejas presente, que tudo transcorra bem para a honra e glória do Teu santo nome. Também pedimos uma bênção especial para o Kleber Malta, que hoje está aniversariando, que tenha muitos anos de vida e que esteja sempre pronto a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Abençoe todos os demais aniversariantes de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Marcos. É a série que nós estamos fazendo e estamos aqui estudando capítulo por capítulo. E esta semana nós vamos estudar o capítulo 11 de Marcos e aqui neste capítulo nós vamos encontrar controvérsias ali em Jerusalém. Nós já estudamos logo no início dessa série os capítulos 2 e 3 de Marcos. Ali também houveram controvérsias entre o que Jesus falava e o que os fariseus, os líderes da nação judaica, criam. E ali então Jesus procurando mostrar realmente como é que nós deveremos entender e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Agora, essa semana, então, nós vamos ver outras controvérsias que aconteceram agora quando Jesus já entra em Jerusalém naquela sua última semana de vida. Quando lemos aqui em Marcos, no capítulo 11, no verso 25, aqui Jesus diz: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês." Muitas vezes nós queremos que Deus nos perdoe nossas faltas, nossos pecados, mas esquecemos que há um mandamento de Jesus que diz que nós seremos perdoados à medida que nós perdoamos. Então nós temos perdoado aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem, aqueles que intentam mal contra nós. Qual tem sido a nossa atitude? Nós revidamos, nós queremos nos vingar ou nós perdoamos? Porque Jesus aqui, ele diz que quando nós estivermos orando, se tivermos alguma coisa contra alguém, deveremos perdoar, para que Deus também nos perdoe as nossas ofensas. Então, é interessante nós entendermos essa questão do perdão. Precisamos pedir perdão das faltas, dos pecados que cometemos, mas também precisamos, antes, perdoar aqueles que nos ofendem. Nós estaremos agora lendo Marcos capítulo 11, a partir do verso 1. Aqui vai falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diz aqui: "Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. "Vão àquele povoado adiante", disse ele,
Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, e as pessoas, tanto as que iam à frente como os que o seguiam, gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor, atentamente voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Eu li Marcos capítulo 11, versos de 1 a 11. Aqui, este relato é um relato conhecido da maioria de nós, cristãos, quando Jesus entra em Jerusalém, naquele domingo que é chamado Domingo de Ramos. Vocês se lembram, né? As palmeiras, ramos de palmeiras, e jogados, colocados na rua, mantos, para que o jumentinho passasse por cima, e eles então gritavam: bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino do nosso antepassado Davi. As pessoas estavam eufóricas, estavam alegres, animadas. Por quê? Porque elas esperavam que Jesus agora fosse se proclamar rei. Ele assumiria o reino de Jerusalém, de Israel, e libertaria o povo do jugo romano. Era tudo o que eles queriam. E muito poucos estavam absorvendo aquilo que Jesus ensinava, falando a respeito de sua morte, de sua ressurreição. Poucas pessoas entendiam isso. A maioria entrava num ouvido e saía no outro. E Jesus, então, ele entra em Jerusalém, ali montado nesse jumentinho, e esse fato relacionado ali com essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, já estava profetizado em Zacarias, capítulo 9, versos 9 e 10. Zacarias escreveu: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos, destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações, seu reino se estenderá de um mar a outro e do rio Eufrates até os confins da terra. Zacarias 9, versos 9 e 10. Aqui então estava se cumprindo essa profecia de Zacarias quando Jesus entrou naquele domingo ali em Jerusalém montado no jumento. E eles então se lembraram desta profecia, que o rei deles viria montado num jumentinho, cria de jumenta, e que este rei iria remover de Israel os carros de guerra, de Jerusalém removeria os cavalos e também destruiria as armas usadas na batalha. E este rei iria trazer paz às nações. Vejam, era isso que eles esperavam. Um rei que os libertasse de vez do jugo que eles tinham dos romanos. E os romanos era o império que dominava naquela época. E então, irmãos, aqui nós vemos que esta profecia de Zacarias, ela foi escrita 500 anos antes dessa entrada de Jesus ali em Jerusalém. E agora, esta profecia estava se cumprindo. Aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais estava indo a Jerusalém como prometido herdeiro do trono de Davi. Vejam, Jerusalém, ela fica localizada em uma região montanhosa, fica numa altitude de 740 metros do nível do mar. E na época de Jesus, a população
lá em Jerusalém, talvez fosse de 40 a 50 mil habitantes, mas esse número ele aumentava muito na Páscoa. Por quê? Porque vinham judeus de todas as partes ali da região, dos reinos ali próximos, e participavam da festa da Páscoa. A cidade, então, ela cobria apenas cerca de 1 quilômetro quadrado, enquanto o Monte do Templo cobria cerca de 150 metros quadrados. Esse belo complexo do templo dominava a cidade. E Jesus, então, ele veio do leste, desceu o Monte das Oliveiras, talvez entrando ali pela Porta Dourada, no Monte do Templo, que atualmente está fechada com tijolos, e muitos ficaram em comoção, notando a relevância da ação de Jesus. A multidão gritava Hosana, que significava salva-nos agora, mas que acabou significando louvado seja. Quando nós falamos Hosana, nós interpretamos como louvado seja, mas naquela época é salva-nos agora. Jesus, então, antes, dos estudos que nós já fizemos, ele pedia que as pessoas guardassem segredo, mas agora, então, ele entra abertamente em Jerusalém numa ação simbólica ligada à realeza. E foi ao templo, mas, sendo tarde, olhou em volta, foi para Betânia. O que poderia ter se transformado em revolta terminou com uma saída silenciosa, mas o dia seguinte ia ser diferente. E nós vamos ver então o que foi que aconteceu no dia seguinte, lá em Jerusalém, quando Jesus voltou ali em Jerusalém. Ele, no domingo, entrou, olhou em volta do templo, saiu, foi para Betânia e agora na segunda ele volta lá de novo. E aí nós vamos ver, se você quiser, já pode até ler o capítulo todo, o capítulo 11 de Marcos, vai aí lendo com atenção, refletindo, e nós vamos aqui comentando durante a semana. Então nós vemos que Jesus, ele agora estava entrando, não como um rei político, mas como o rei da paz, o rei que iria se entregar para ser sacrificado, morto pelos pecados de toda a humanidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã então para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.